Ela não diminuiu o passo, nem quando as mãos começaram a tremer, nem quando a pulseira fina no pulso vibrou com força, brusca e de repente, e o corpo inteiro estremeceu como se alguém tivesse dado um soco nela. Isolda engoliu seco, acelerou o ritmo e continuou limpando. O chefe da máfia a observava da soleira da porta. Ele percebeu que ela não parava nem por um segundo sequer. E quando Isolda finalmente ergueu os olhos e o viu ali, o que cruzou o rosto dela não foi surpresa. Foi terror. Alguém havia transformado o medo em um sistema. E isso estava acontecendo dentro da sua própria casa. O nome dela era Isolda Quinterra. Tinha 31 anos. Era de um pequeno município no sul de Puebla, no México, e estava há pouco mais de 4 meses trabalhando na mansão Bess. A tinham contratado por meio de uma agência, ou pelo menos era isso que lhe tinham apresentado como agência, e a tinham colocado naquela casa sob a supervisão da governanta-chefe, uma mulher chamada Prudence Sassford. Isolda havia chegado com uma única mala, uma carteira de trabalho plastificada que guardava dobrada no bolso com o zíper da bolsa, e uma determinação silenciosa de mandar dinheiro para casa a cada 2 semanas. O dinheiro era para a mãe, que cuidava da filha mais velha de Isolda, uma menina de 7 anos. Isolda não tinha carro. Não tinha amigos por perto. Não tinha um plano de telefone que permitisse ligações internacionais de mais de 3 minutos. A mansão ficava a 40 minutos da cidade mais próxima, no fim de uma estrada privada ladeada por carvalhos centenários. Estava sentada sobre 12 acres de terreno perfeitamente cuidado, cercado por um muro de pedra e um perímetro de segurança que, segundo disseram a Isolda, existia para proteger a privacidade da família. Isolda entendeu o que isso significava. Desde o início, ela sabia que o homem dono daquela casa não era um homem de negócios no sentido comum da palavra. Os carros na garagem, os homens que chegavam e saíam em horas estranhas com rostos fechados e mãos cautelosas, a maneira como celulares eram criptografados, trocados, descartados. Isolda havia visto o suficiente para compreender a natureza geral das coisas, e havia tomado a decisão que muita gente na sua situação tomava. Não importava. O que importava era o salário. O que importava era o dinheiro que saía da conta dela a cada 2 semanas e chegava às mãos da mãe 3 dias depois. O que importava era que a filha comesse 3 vezes por dia, fosse para a escola com sapatos novos e dormisse em uma cama de verdade. Todo o resto, o perigo, o sigilo, o vasto silêncio da casa durante as noites, ela conseguia absorver. Havia passado a vida inteira absorvendo coisas. O que Isolda não havia antecipado era Prudence. Prudence Sassford tinha 53 anos. Era alta, angulosa e impecável.
Usava o cabelo grisalho preso num coque apertado e vestia sempre calças pretas passadas e blusas brancas engomadas que nunca pareciam amarrotar, independentemente da hora. Estava havia mais de 6 anos como governanta-chefe na mansão Bess, e havia cultivado uma atmosfera de eficiência tão absoluta que a maioria dos visitantes nem sequer notava o pessoal doméstico. Esse era o objetivo. Prudence não gritava, não xingava, não batia portas, não atirava objetos, não levantava a voz acima de um tom moderado e instrutivo. Era, por todas as aparências externas, uma profissional. Mas Isolda havia aprendido que o profissionalismo podia ser uma arma. Começou logo na primeira semana. Coisas pequenas. Correções entregues na frente de outros funcionários. Inspeções de trabalhos que já tinham sido inspecionados. Um tablet que aparecia nas mãos de Prudence sempre que Isolda entrava em um cômodo, como se a mera presença dela exigisse documentação. Você está 3 minutos atrasada no corredor leste, dizia Prudence sem erguer os olhos. Marcado. Isolda não sabia o que marcado significava no início. Depois aprendeu que existia um sistema, uma grade de horários tão detalhada que dividia o dia em blocos de 15 minutos, cada um atribuído a uma tarefa específica. Cada tarefa com um padrão de cumprimento e cada padrão medido por algo que Isolda ainda não conseguia compreender completamente. Só entendia as consequências quando o bloco ficava vermelho no tablet de Prudence. Então vinha uma conversa. E as conversas nunca eram barulhentas, nunca eram raivosas, mas sempre terminavam com a mesma frase tranquila. Não queremos ter problemas com sua documentação, certo? Esse era o fio invisível que Prudence puxava sempre que precisava que Isolda cedesse. Nunca era uma ameaça direta. Era uma sugestão embalada em preocupação, selada com um sorriso. Sei como é difícil para pessoas na sua situação, dizia Prudence. Estou tentando ajudá-la a ter sucesso aqui. Mas se não conseguir cumprir os padrões, vou precisar reportar. E o relatório vai para a agência. E a agência, bem, você sabe como essas coisas funcionam. E Isolda sabia como essas coisas funcionavam. Não discutia. Não resistia. Se adaptava. Se movia mais rápido. Trabalhava mais horas. Dormia menos. Parou de fazer pausas. Parou de sentar durante o dia. Parou de olhar pelas janelas para os jardins, porque ficar parada diante de uma janela poderia parecer que não estava trabalhando. E então, 6 semanas depois, apareceu a pulseira. Prudência chamou de rastreador de bem-estar. Apresentou o dispositivo durante uma reunião de rotina no escritório dela, um pequeno quarto sem janela ao lado do corredor principal da lavanderia, que cheirava a amaciante de roupas e a disciplina. O aparelho era fino, cinza fosco,
aproximadamente da largura de um relógio de academia. Não tinha tela, não tinha botões, só uma superfície lisa e inexpressiva. Rastreia seus padrões de movimento e sua produtividade, continuou Prudence. Nos ajuda a garantir que todos trabalhem de forma eficiente e mantenham o bem-estar. Também monitora seus períodos de descanso para assegurar que você esteja dormindo o suficiente. Ela disse isso com o mesmo tom uniforme que usava para tudo, como se estivesse descrevendo um pacote de benefícios trabalhistas. Você vai usá-la o tempo todo, disse Prudence. Inclusive enquanto dorme. Ela se sincroniza com o meu sistema a cada 30 minutos, e eu verifico os dados toda manhã. Isolda olhou para a pulseira. Algo nela parecia errado. Não de um jeito que conseguia articular, mas da maneira em que certas coisas parecem erradas no momento em que você as vê. Uma porta fechada que não deveria estar fechada. Um rosto sorrindo quando não deveria estar sorrindo. E se eu não quiser usá-la? Perguntou Isolda. Seria a única vez que faria essa pergunta. Prudence inclinou a cabeça. É uma condição do emprego, Isolda. Achei que a agência tivesse explicado que nossa casa utiliza monitoramento de desempenho. Fez uma pausa. Deixou o silêncio fazer seu trabalho. Claro que se não se sentir confortável com nossos sistemas, essa é inteiramente sua decisão. Posso arranjar sua saída para o fim de semana. Terei que notificar a agência. Naturalmente, eles atualizarão seu prontuário. E Isolda colocou a pulseira. Ela se encaixou perfeitamente no pulso, apertada o suficiente para que não pudesse girá-la sem esforço. O material era liso, mas não macio. Tinha uma qualidade clínica como uma pulseira de identificação hospitalar. Durante os primeiros 3 dias ela não fez nada além de estar ali. E Isolda quase a esqueceu. Limpava, cozinhava, dobrava, varria, e a pulseira era só uma pulseira. No 4º dia, ela vibrou. Isolda estava no corredor do 2º andar, com os braços cheios de toalhas dobradas, quando o corpo simplesmente parou por um momento. Da maneira em que o corpo para quando está em movimento há 11 horas seguidas. Não era um descanso, não era um fôlego, apenas uma pausa. Uma respiração. A pulseira vibrou contra o pulso dela, rápida e brusca, como a notificação de um celular, mas mais profunda, mais insistente. Isolda se assustou, quase deixando cair as toalhas, e depois se moveu. Não pensou, não analisou. O corpo simplesmente respondeu ao estímulo da maneira como qualquer corpo responderia se a quietude tivesse sido emparelhada de repente e sem aviso com uma sensação física, que dizia, erro. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto do pessoal, disse para si mesma que era só um lembrete, um empurrãozinho, como um contador de passos que vibra quando você fica tempo demais sentado. Só isso.
No 7º dia, a pulseira deu um choque elétrico nela. Isolda estava na cozinha abastecendo o armário de suprimentos. Tinha parado para ler o rótulo de um produto de limpeza. 5 segundos, talvez 6. Quando a pulseira entregou algo que não era uma vibração. Era um choque. Pequeno, preciso e profundamente desagradável. Não forte o suficiente para fazê-la gritar, mas suficiente para o braço sacudir e a respiração travar. Isolda olhou para o pulso. A pulseira estava ali, lisa e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Quando ergueu os olhos, Prudence estava na soleira da porta. Se vibrar, disse Prudence com calma, significa que você parou. Continue se movendo e ela não vai incomodar você. Simples. Virou as costas e foi embora. Naquela noite, Isolda tentou tirar a pulseira. O fecho não respondia aos dedos dela. Não havia trava visível, nenhum mecanismo de liberação. Tentou deslizá-la pela mão. O ajuste era apertado demais. Tentou usar uma faca de manteiga para fazer a alavanca na costura. O material não cedeu. Ficou olhando para ela durante muito tempo. Depois foi dormir, porque seu turno começava às 5 da manhã e a pulseira saberia se não acordasse na hora. Em menos de 2 semanas, a pulseira havia reprogramado Isolda. Não os pensamentos dela. Esses continuavam sendo dela, tão agudos e desesperados e exaustos como sempre. Mas o corpo havia sido retreinado. Havia aprendido um novo conjunto de regras e as seguia com uma lealdade que beirava a traição. Regra 1. Nunca parar de se mover. Nem para respirar, nem para pensar, nem por uma câmara, nem por uma oração. Movimento era segurança. Quietude era dor. Regra 2. Nunca parar diante de uma janela, de um espelho ou de uma soleira. A pulseira parecia diferenciar entre movimento produtivo e ficar parada sem fazer nada. Olhar para algo de verdade, realmente olhar, registrava como parada. Regra 3. Nunca diminuir a velocidade. A pulseira parecia ter um ritmo base. Cair abaixo dele ativava o zumbido de alerta. Cair ainda mais abaixo ativava o choque. O limiar não era generoso. E Isolda se adaptou, porque era o que sempre havia feito. Aprendeu a dobrar lençóis enquanto caminhava, a carregar suprimentos com ambos os braços para não ter que fazer 2 viagens, a limpar os rodapés num agachamento que lhe permitia manter as pernas em movimento constante para satisfazer a pulseira. Parou de comer ao meio-dia. Havia um período de descanso designado de 30 minutos, mas a pulseira vibrava na metade. Depois de 2 choques durante as refeições, o corpo de Isolda simplesmente se recusou a sentar à mesa. Ela comia de pé na lavanderia, colherando arroz de um recipiente enquanto os pés desenhavam pequenos círculos sobre as pedras do chão. Dormia em intervalos.
O modo noturno que Prudência havia mencionado rastreava seus movimentos mesmo durante o descanso. E se Isolda ficasse imóvel por tempo demais, não dormindo mas parada, a pulseira emitia uma vibração baixa e persistente que a puxava de volta à consciência. Começou a dormir num transe leve e ansioso, nunca completamente inconsciente, nunca completamente em repouso. O corpo se agitava no escuro. O pulso formigava mesmo quando a pulseira estava silenciosa, como se a antecipação da dor tivesse se tornado uma sensação própria. Começou a ter pesadelos. Não do tipo com monstros ou quedas, mas do tipo que era pior porque eram ordinários. Sonhava que dormia placidamente, profundamente, com o corpo relaxado, quente e imóvel. E então vinha o zumbido, e ela acordava já em movimento, já de pé, já caminhando em direção à porta, antes de os olhos estarem completamente abertos. O pior era a gratidão. Nos dias em que os choques não vinham, quando se movia rápido o suficiente, constantemente o suficiente, obedientemente o suficiente para ficar à frente do sistema, Isolda se sentia grata, genuinamente grata, como se a ausência de punição fosse um presente. Como se um dia sem dor fosse algo que havia conquistado em vez de algo a que tinha direito. Isolda reconhecia num canto da mente que isso estava errado, que a gratidão era um sintoma, não um sentimento, que o sistema havia lhe ensinado a ser grata pela mesma coisa que todo ser humano tem de direito desde que nasce, existir sem ser machucada. Mas reconhecimento e resistência são coisas diferentes. E você pode saber que a gaiola é uma gaiola e ainda assim não ter a chave. Isolda pensava na filha constantemente. Nas ligações que lhe permitiam fazer uma vez por semana, 3 minutos cada, do telefone do corredor, onde Prudence podia ouvir cada palavra. Havia aprendido a manter essas ligações leves, alegres, cheias do tipo de mentiras fáceis que os pais dizem aos filhos para protegê-los de verdades pesadas demais para carregar. Mamãe está bem, meu amor. Mamãe está trabalhando muito. Mamãe vai mandar dinheiro na semana que vem. Isolda nunca contou à filha sobre a pulseira. Nunca falou dos choques da insônia, da pomada que esfregava no pulso todas as noites na lavanderia enquanto os pés desenhavam seus pequenos círculos desesperados. Algumas verdades são pesadas demais até para quem as carrega. Dá-las a uma criança de 7 anos era impensável. E enquanto tudo isso acontecia, o mundo acima de Isolda continuava como se nada estivesse errado. A casa estava limpa, as refeições preparadas, o pessoal parecia eficiente e satisfeito. Quando chegavam visitas, e elas chegavam periodicamente, homens de ternos caros e olhos cautelosos, viam uma casa bem gerenciada, nada fora do lugar, nada a questionar. Prudence se certificava disso.
Dirigia o pessoal com uma precisão que de fora parecia excelência. Os horários eram detalhados, as expectativas eram claras, os resultados eram impecáveis. Se alguém tivesse perguntado, Prudence teria dito e acreditaria que simplesmente mantinha padrões. Que a pulseira era uma ferramenta. Que os choques eram incentivos. Que as ameaças eram motivação. Que a mulher que estremecia diante do próprio pulso a cada 7 minutos era simplesmente alguém que precisava de mais estrutura. E essa era a arquitetura de tudo aquilo. Não era crueldade pelo simples prazer de ser cruel. Isso teria sido reconhecível, resistível, denunciável. Era crueldade disfarçada de planilha. Abuso arquivado sob métricas de desempenho. O terror de uma mulher registrado como dados de tempo de resposta. E ninguém percebeu porque ninguém estava olhando. Leander Bayes era o tipo de homem que as pessoas esperavam encontrar. A palavra máfia evocava imagens. Imagens de Hollywood na maior parte. Homens barulhentos, correntes de ouro, violência como pontuação. Leander não era nada disso. Tinha 44 anos. Era magro, de cabelos escuros e tão silencioso num ambiente que as pessoas às vezes esqueciam que ele estava lá, até que ele falava, momento em que se lembravam imediatamente. Leander havia herdado a organização do pai, que a havia herdado do avô, que a havia construído do zero num país que tratava imigrantes como lenha. A família Bayes operava em logística, imóveis, construção e vários outros setores que existiam no espaço cinzento entre o legal e todo o resto. Não eram santos. Não tentavam ser. Mas Leander tinha regras, não do tipo que se escreve no papel, mas do tipo que se grava nos ossos. Não tocar civis. Não usar crianças. Não lucrar com o desespero alheio. Não deixar o poder se transformar em crueldade. E nunca em nenhuma circunstância, permitir que alguém sob o seu teto fosse maltratado. Essa última regra era pessoal. Vinha de uma memória da qual nunca falava. Uma memória que envolvia a mãe dele, um homem que não era o pai, e um quarto trancado no segundo andar de uma casa em Queens que cheirava a cigarro e a medo. Leander tinha 8 anos. Havia ouvido tudo. Não havia podido fazer nada. E já não tinha 8 anos. Por isso, quando começou a notar coisas na nova funcionária, coisas que não encaixavam, que o incomodavam como uma nota dissonante incomoda um músico, não as descartou. Prestou atenção. A primeira coisa foi o movimento. Isolda se movia pela casa como alguém perseguida por algo invisível. Não apressada da maneira em que as pessoas ocupadas se movem com propósito, direção, eficiência. Isso era diferente. Era compulsivo, frenético. O tipo de movimento que surge não de ter muito a fazer, mas de acreditar que parar vai desencadear algo terrível.
Leander notava na maneira como Isolda dobrava as esquinas sempre rápido, como se o corredor atrás dela pudesse se fechar. Na maneira como carregava pilhas de roupa de cama pesadas demais para sua compleição em vez de fazer 2 viagens. E na maneira como os olhos dela iam para o pulso a cada poucos minutos com uma expressão que não era a de alguém consultando a hora. A segunda coisa foi o estremecimento. Leander caminhava pela ala leste uma tarde quando ouviu um suave zumbido, quase inaudível, como um celular vibrando no fundo de uma bolsa. Dobrou a esquina e viu Isolda parada perto de uma janela, ou melhor, havia estado parada perto de uma janela. No meio segundo que levou para Leander aparecer, Isolda já estava em movimento, como se o zumbido tivesse injetado adrenalina diretamente na corrente sanguínea. Ela não o havia visto. Não o havia ouvido. O zumbido havia sido o único gatilho e o corpo havia respondido antes que a mente tivesse tempo de processar qualquer coisa. Leander a viu desaparecer pelo corredor com os braços cheios de nada, caminhando em direção a algum lugar com um propósito que não existia. A terceira coisa foi o pulso. Leander o viu numa tarde durante o jantar. Não o jantar formal, apenas uma refeição tranquila que ele fazia na cozinha porque a sala de jantar lhe parecia grande demais para uma só pessoa. Isolda recolhia pratos da bancada. Ao alcançar um copo, a manga subiu o suficiente para que Leander visse a pele abaixo da pulseira. Estava vermelha. Não o vermelho de uma queimadura de sol, mas um vermelho irritado, do tipo que vem do contato prolongado com algo que não deveria estar ali. Havia uma linha fina de descoloração mais escura diretamente abaixo da pulseira, como se o dispositivo tivesse pressionado a pele por tanto tempo que a marca era mais profunda que a superfície. E Isolda o pegou olhando e baixou a manga com tanta rapidez que foi como ver alguém bater uma porta. Não é nada, disse ela antes que Leander tivesse perguntado. Ah, eu não disse nada, respondeu Leander. É um rastreador de bem-estar. A governanta deu para todos nós. Ajuda com a programação. Disse isso com a cadência plana e ensaiada de alguém que repetiu a explicação tantas vezes que se tornou automática. Um reflexo verbal. Uma mentira que havia sido repetida tantas vezes que havia perdido as arestas. Monitora meus passos e a qualidade do sono, acrescentou Isolda. É muito útil. Ela sorriu. O sorriso não chegou aos olhos, nem chegou às bochechas. Estava na boca dela como uma máscara que outra pessoa havia colocado ali. Está irritando a pele? Perguntou Leander. Não, senhor. Tem certeza? Tenho certeza. Senhor, obrigada. E Isolda saiu da sala mais rápido do que havia entrado, e o suave zumbido do pulso a seguiu como uma coleira feita de som.
Leander não perguntou a ninguém sobre a pulseira. Ainda, Leander não era um homem paciente. A paciência era o que o separava dos homens que haviam vindo antes dele, os que agiam por impulso e terminavam no cimento ou nos tribunais. Entendia que informação reunida depressa demais era muitas vezes informação reunida da maneira errada. Em vez disso, observou. Durante os dias seguintes, Leander ajustou sua rotina para que o caminho dele pela casa se cruzasse com o de Isolda com mais frequência. Tomou café na ala leste em vez do escritório. Caminhou pelo segundo andar cedo de manhã em vez de ir direto para a academia. Encontrou razões para estar nos cômodos onde ela trabalhava. Não rondando. Não interrogando. Apenas presente. E o que viu confirmou o que havia temido. Isolda nunca sentava. Uma única vez sequer. Nem na cozinha, nem no corredor, nem na sala do pessoal, que havia sido montada com cadeiras e uma mesinha especificamente para os intervalos. Leander via outros membros do pessoal, o cozinheiro, o jardineiro, a faxineira de meio período que vinha 3 dias por semana, sentando, descansando, conversando, comendo. Comportamento humano normal. E Isolda nunca estava entre eles. Comia de pé, sempre em movimento, sempre num cômodo onde não pudesse ser vista do corredor principal. Uma vez, Leander a viu na lavanderia colherando alguma coisa de um recipiente pequeno enquanto os pés se moviam num vai-vem lento e sem sentido. Esquerda, direita, esquerda, direita. Como se alguma parte do cérebro dela estivesse contando os passos, mesmo enquanto o resto tentava engolir a comida. Leander notou a maneira como as mãos de Isolda tremiam quando estava cansada, o que era sempre. Notou as olheiras, não do tipo que vem de uma noite ruim, mas do tipo que se acumula durante semanas de sono que nunca chega de verdade. Notou a maneira como ela se assustava com sons que não eram ruídos. Uma porta fechando, um telefone tocando, uma voz vinda de outro cômodo. Notou, acima de tudo, a maneira como Isolda olhava para Prudence. Não era raiva. Não era ressentimento. Era o olhar de um animal que aprendeu que aquele ser humano controla a comida e a cerca. Atento, antecipando, apavorado. Quando Prudence entrava num cômodo, a velocidade de Isolda aumentava, a postura mudava, os olhos caíam para a bancada e as mãos encontravam trabalho. Qualquer trabalho. Todo trabalho. Não importava qual. Como se a mera presença da governanta ativasse um protocolo de sobrevivência enterrado tão fundo no sistema nervoso de Isolda que a consciência já não era necessária. Uma tarde, Leander encontrou Isolda no banheiro do andar térreo, ao lado da lavanderia. A porta estava entreaberta e Isolda estava de pé diante da pia, passando água fria no pulso. A pulseira ainda estava no lugar, ela não conseguia tirá-la,
mas a havia empurrado um pouco para cima e aplicava cuidadosamente uma pomada na pele de baixo com as pontas dos dedos. A pele estava em carne viva, não cortada, não sangrando, mas em carne viva da maneira em que fica quando foi submetida a irritação repetida, fricção, calor ou contato elétrico. Havia pequenas protuberâncias onde os contatos metálicos do interior da pulseira tocavam a pele dela, e o tecido ao redor estava inflamado e sensível. E Isolda aplicava a pomada com a eficiência cuidadosa e praticada de alguém que havia feito isso muitas vezes. Sem frustração nos movimentos, sem raiva. Apenas manutenção. Da maneira como se remenda um pneu ou tapa uma rachadura na parede. Não porque espere que aguente, mas porque a alternativa era pior. Isolda ergueu os olhos, o viu na soleira. A pomada desapareceu no bolso do avental tão rápido que poderia não ter existido nunca. Desculpe, senhor. Volto ao trabalho. Isolda, quando foi seu último dia de folga? Isolda piscou. A pergunta claramente a confundiu, como se o conceito tivesse sido arquivado numa gaveta que ela havia esquecido como abrir. Tenho meus períodos de descanso, senhor. O horário é muito justo. Não foi isso que perguntei. Estou bem, senhor. De verdade. A Prudence tem sido muito boa comigo. Ela sorriu de novo. A máscara. E passou por ele. Já em movimento, já trabalhando, já representando a versão de si mesma que mantinha a pulseira calada. Leander ficou parado na soleira do banheiro e olhou para a pia. Havia um leve resíduo de pomada na porcelana. Do lado, uma pequena toalha de mão que havia sido dobrada e redobrada tantas vezes que o tecido estava suave como papel de seda. Abriu o armário de medicamentos acima da pia. Lá dentro, escondido atrás de uma caixa de curativos, havia um pequeno tubo de pomada de hidrocortisona, quase vazio, espremido desde a base com a economia cuidadosa de alguém que não pode desperdiçar nada. Do lado, um pacote de gaze e um rolo de esparadrapo, ambos parcialmente usados. Isolda havia se tratado durante meses em segredo, num banheiro ao lado da lavanderia, à meia-noite, com suprimentos que provavelmente havia comprado numa farmácia durante uma das raras saídas supervisionadas que Prudence permitia. Havia construído uma pequena estação médica particular numa casa que tinha um armário de primeiros socorros completo no andar de cima, um cômodo que aparentemente Isolda não se sentia segura em usar, porque usá-lo significaria admitir que algo estava errado. E admitir que algo estava errado significaria enfrentar a mulher que lhe havia dito que errado era uma palavra reservada para pessoas com opções. Leander fechou o armário e pensou na economia de tudo aquilo. Um tubo de pomada de hidrocortisona custava alguns dólares. A pulseira havia tomado 3.000.
E Isolda estava gastando o salário roubado para tratar as feridas causadas pelo próprio roubo. A circularidade disso era obscena. O sistema não apenas a machucava, fazia ela pagar pela própria recuperação. Leander Bayes havia visto muita coisa na vida. Corpos, traições, homens que choravam e homens que não choravam. Havia visto o poder usado como bisturi e como martelo e como um peso lento e esmagador que destruía as pessoas tão gradualmente que não percebiam que estavam sendo destruídas até não restar nada para destruir. Isso era o terceiro tipo, e estava acontecendo na sua casa. Leander fez uma ligação. Đúng rồi, hát luôn trời. Não para Prudence, não para a gente, não para ninguém que pudesse vazar informação sobre a arquitetura de controle que havia sido construída tijolo por tijolo ao redor de uma mulher que não tinha ninguém para chamar. Ligou para Cais Drane era a mão direita de Leander, não no sentido dramático, não o conselheiro dos filmes e dos mitos, mas no sentido prático. Cais era a pessoa que sabia onde estavam os cadáveres e havia ajudado a movê-los. E também era a pessoa que sabia onde estavam as contas porque havia ajudado a auditá-las. Tinha 41 anos, ombros largos, cabeça raspada por escolha, um alcance emocional comparável ao de um arquivo de metal, o que na área dele era uma vantagem. Preciso que você investigue uma coisa, disse Leander. O sistema de monitoramento que a Prudence gerencia. O software de programação, o que seja. Quero saber o que rastreia, que dados coleta e para onde vão esses dados. É sobre o pessoal. É sobre um membro do pessoal. Cais fez uma pausa. Conhecia o tom. Era o tom que Leander usava quando algo havia cruzado uma linha que existia unicamente em seu código interno. Uma linha que a maioria das pessoas não conseguia ver, mas que uma vez cruzada, desencadeava uma resposta tão certa e irreversível quanto a gravidade. Terei isso para amanhã. Cais teve isso naquela mesma tarde. E chegou ao escritório de Leander às 9 da noite, carregando um laptop e uma pasta. Colocou os dois sobre a mesa e abriu o laptop sem cerimônia. O sistema se chama TrackCrit, disse Cais. Monitoramento de força de trabalho empresarial. Foi projetado para armazéns, centros de distribuição, operações agrícolas. Rastreia o movimento dos trabalhadores, a duração das pausas, as taxas de produtividade. Tudo registrado com marca de tempo. Como a Prudence conseguiu. Ela mesma configurou. A conta está no nome dela, cobrada no cartão pessoal. A mansão não está envolvida. O seu nome não aparece em nenhum lugar. Com o que está conectado? Com as pulseiras. Há 3 dispositivos registrados, mas só um está ativo. O número de série corresponde ao atribuído a Isolda Quinterra. O que ele faz? Cais girou o laptop em direção a Leander.
Na tela havia um painel limpo, profissional, corporativo. Parecia qualquer ferramenta de gestão de projetos. Havia gráficos mostrando padrões de movimento, diagramas de barras mostrando tempo ativo versus tempo inativo, e um registro que rolava pelo lado direito da tela em entradas ordenadas com marca de tempo. Monitora a localização dela dentro da casa, disse Caís. Rastreia o ritmo dela, os tempos de descanso, os períodos de inatividade. Se ela parar de se mover por mais de 90 segundos, envia uma vibração de alerta. E se continuar parada? Caís clicou numa aba com a etiqueta Ações de Conformidade. A tela mostrou um registro. Cada entrada tinha uma marca de tempo, uma duração e um código. Algumas estavam marcadas com a V de alerta verbal, que Caís explicou ser a vibração. Outras estavam marcadas com a P de ação de desempenho. O que é a ação de desempenho? Perguntou Leander, embora a voz dele sugerisse que já sabia. A pulseira tem 2 faixas condutoras no interior. Quando uma P é ativada, ela entrega um pulso elétrico de baixa tensão, aproximadamente o mesmo que a eletricidade estática da porta de um carro, mas repetido e direcionado. Leander não disse nada. Tecnicamente está classificado como mecanismo de feedback áptico na documentação do produto, continuou Caís. A empresa que o fabrica passou por 3 processos judiciais e mudou de nome 2 vezes. Tem sede em Delaware. O produto não é ilegal. Não há nenhuma lei que o proíba especificamente, mas foi proibido por 2 conselhos laborais estaduais e apontado por 3 organizações de direitos humanos. Com que frequência ela deu choques nela? Caís rolou o registro. Nos últimos 30 dias, houve 147 alertas de vibração e 31 pulsos elétricos. Os pulsos se concentram nas horas noturnas, entre as 9 da noite e meia-noite. Modo noturno, disse Leander. Caís o olhou. O senhor já sabia disso. Ainda não. Continue. O modo noturno é uma configuração que aumenta a sensibilidade durante os períodos de descanso designados. O limiar de tempo inativo cai de 90 segundos para 45. A justificativa, segundo o manual do produto, é desestimular períodos prolongados de descanso não produtivo durante os turnos noturnos. Ela não está no turno noturno. Está dormindo. O sistema não faz a diferença. Leander olhava fixamente para a tela. Os dados eram limpos, organizados, profissionais. Pareciam uma avaliação de desempenho, não um registro de abuso. E isso Leander entendia, era todo o ponto.
O sistema havia sido projetado deliberadamente, cuidadosamente, comercialmente para fazer a crueldade parecer gestão. E as ameaças? Perguntou Leander. Que ameaças? A Prudência está ameaçando a Isolda de reportar para a imigração. Disse que faria isso. A expressão de Caís não mudou, mas a mandíbula tensionou. Os documentos de trabalho de Isolda são legítimos. Verifiquei quando ela foi contratada. Está documentada. Seu status está em vigor. Se a Prudência disse outra coisa, mentiu. Os papéis de Isolda estão em ordem. Leander fechou o laptop suavemente. O movimento foi cuidadoso, controlado, da maneira como um homem maneja algo quando o que realmente quer é atravessá-lo com um punho. Uma coisa mais, disse Caís. Caís abriu a pasta e colocou uma planilha impressa sobre a mesa. A Prudência está descontando o salário de Isolda. Toda vez que uma P é ativada, Prudência deduz $50 do pagamento dela. Registrou como ajuste de desempenho. Nos últimos 4 meses tomou mais de $3 mil. A sala ficou em silêncio. Está roubando dela, disse Leander. E usa o medo para garantir que ela nunca reclame. Leander se levantou, caminhou até a janela e olhou para os jardins. O gramado era impecável. Os jardins estavam aparados. Os muros de pedra se erguiam sólidos e silenciosos na escuridão. Sua casa, sua propriedade, sua responsabilidade. Uma mulher havia sido torturada sob o seu teto. Não com punhos, não com armas, mas com um sistema tão limpo e tão silencioso que havia operado durante meses sem que ninguém percebesse. Sem que ele percebesse. Pensou na mãe. No quarto trancado. Nos sons através da parede. Já não tinha 8 anos. Traga o prontuário completo de pessoal da Prudência, disse Leander. Cada referência, cada empregador anterior, cada endereço onde ela viveu nos últimos 10 anos. Quando o senhor precisa. Agora. Caís foi embora. Leander ficou diante da janela. Estava muito, muito quieto. Na manhã seguinte, Leander chegou à cozinha às 4h55. E Isolda já estava lá. Claro que estava. A pulseira exigia. Preparava o serviço de café, uma tarefa que normalmente levaria 10 minutos. Mas que ela havia comprimido em 6 porque 6 minutos significavam que podia passar para o próximo bloco antes que o sistema a marcasse. Ela não o ouviu entrar. Estava concentrada demais no ritmo. Moer, despejar, medir, acomodar. As mãos se movendo com a precisão mecânica de alguém que ensaiou a sequência tantas vezes que a consciência não era mais convidada para o processo. Leander se sentou no balcão da cozinha. O som do banquinho raspando no chão fez Isolda dar um pulo. Bom dia, Isolda. Bom dia, senhor. A voz dela era firme.
As mãos não. Leander a observou trabalhar. Não disse nada por muito tempo. O silêncio não era agressivo. Era paciente. O silêncio de alguém que estava criando espaço para uma verdade que ainda não estava pronta para sair. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, disse Leander por fim, e gostaria que respondesse com honestidade. Isolda parou. Depois recomeçou. Não conseguia parar. A pulseira estava acordada. Sim, senhor. Essa pulseira no seu pulso te machuca. A pergunta caiu na cozinha como uma pedra caindo em água parada. As mãos de Isolda pararam por um momento, só o tempo suficiente para o medo se registrar e o reflexo se ativar. E então ela já estava em movimento de novo, limpando uma bancada que já estava limpa. É um rastreador de bem-estar, senhor. Me monitora. Eu sei o que a Prudence disse que era. Estou lhe perguntando o que faz. A mandíbula de Isolda tensionou. Os olhos caíram para a bancada. A pulseira vibrou suave, insistente, exigente, e os pés dela se arrastaram mantendo o ritmo mínimo. Me ajuda a manter o horário. Ela sussurrou. Só isso. É normal. Muitos lugares usam. Ela dá choques elétricos em você. Silêncio. Isolda, essa pulseira dá choques elétricos no seu pulso. A respiração dela mudou. Era sutil. Uma mudança do ritmo controlado e constante de alguém que aprendeu a tornar o próprio corpo invisível para a respiração superficial e irregular de alguém cujo corpo acabou de receber a notícia de que a coisa invisível foi vista. Isolda não respondeu. Não conseguia. A mentira estava pronta. Sempre estava pronta, esperando atrás dos dentes como um cão de guarda. Mas algo na maneira como Leander havia perguntado, algo na maneira como ele estava sentado ali às 5 da manhã, olhando para ela como se fosse uma pessoa e não uma função, tornou impossível soltá-la. Uma lágrima caiu sobre a bancada, e Isolda a limpou de imediato. Caiu outra, ela a limpou também. A pulseira vibrou e Isolda continuou limpando. Senhor, por favor, disse ela, e a voz se quebrou. Preciso desse emprego. Tenho uma filha. A Prudence não vai ficar sabendo de nada. Ela vai ligar para a imigração. Disse que faria isso. Disse que meus documentos não estão. Seus documentos estão corretos. Sua carteira de trabalho é legítima. Eu mesmo verifiquei. Isolda parou. Parou de verdade. A pulseira vibrou. Isolda não se moveu. Ela vibrou de novo com mais força. Isolda continuou sem se mover. Meus papéis são reais, ela sussurrou. Sempre foram reais. Algo se quebrou. Não ruidosamente, não dramaticamente. Não houve colapso. Não houve choro transbordando, não houve queda no chão. A ruptura foi interna, estrutural.
O desmoronamento silencioso de uma parede de carga que havia sustentado um edifício construído inteiramente de medo. Isolda ficou de pé no meio da cozinha e não se moveu. A pulseira vibrou e ela não se moveu. Vibrou de novo e ela não se moveu. E então, pela primeira vez em 4 meses, o corpo de Isolda ficou quieto. Não congelado, não paralisado. Quieto. Da maneira como uma pessoa fica quieta quando correu tanto tempo que parar parece um novo tipo de respiração. A pulseira deu um choque. Isolda estremeceu, mas não se moveu. Leander observou o choque se registrar no rosto de Isolda. A puxada rápida de dor. O aperto reflexo da mandíbula. E algo na expressão de Leander mudou. Era sutil. Se você não conhecesse, poderia ter deixado passar. Mas se o conhecesse, se conhecesse a paisagem do rosto dele como Cais conhecia, teria reconhecido imediatamente. Era a expressão que precedia uma decisão. Não uma pergunta. Não uma consideração. Uma decisão. Leander se levantou, contornou a bancada, parou diante de Isolda. Me dá a mão, disse ele. Isolda o olhou. O terror ainda estava lá. Estaria lá por muito tempo. Mas agora havia algo mais também. Algo fino e frágil e desesperado, como um broto abrindo caminho pelo concreto. E Isolda estendeu o pulso. Leander olhou para a pulseira. Olhou para a pele em carne viva embaixo dela. Olhou para as pequenas queimaduras imprecisas onde as faixas condutoras haviam pressionado a carne dela durante meses. Tomou a mão dela com delicadeza, com mais delicadeza do que as mãos dele deveriam ter sido capazes, e examinou o fecho. Não havia trava, não havia botão. Nenhum mecanismo de liberação visível. Enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno canivete dobrável. Não uma arma. Uma ferramenta. O tipo de lâmina que havia aberto milhares de caixas, cortado milhares de cordas, resolvido milhares de pequenos problemas. Deslizou a lâmina sob a pulseira com cuidado e cortou. A pulseira caiu sobre a bancada com um pequeno som plástico. O som de uma coisa que havia tido mais poder do que tinha direito de ter. E Isolda olhou para o pulso desnudo, a pele vermelha e irritada, as pequenas marcas que levariam semanas para desaparecer e mais tempo ainda para serem esquecidas. Levou a mão livre à boca e então chorou. Não com descrição, não com polidez, não da maneira praticada e invisível como havia aprendido a chorar na lavanderia à meia-noite, com uma toalha pressionada contra o rosto. Chorou da maneira como uma pessoa chora quando o que estava contendo se torna finalmente pesado demais para carregar. Leander não a tocou, não a abraçou, não disse que estava tudo bem. Ficou ali sólido e presente e furioso. Não com ela. Nunca com ela. E lhe deu um momento. Quando o choro se acalmou, Leander falou.
Hoje você vai descansar, vai comer, vai dormir. E nunca mais vai usar essa coisa. Mas a Prudence. Eu cuido da Prudence. Leander não convocou Prudence ao escritório. Esse teria sido o movimento esperado, a abordagem formal, a dinâmica de poder de uma mesa entre eles, a arquitetura da autoridade. Em vez disso, foi ele quem foi até ela. A encontrou no escritório dela às 8h15, sentada atrás da pequena mesa, revisando os dados da manhã no tablet. O painel de controle do TrackCrit estava aberto. O nome de Isolda estava destacado em amarelo, marcado presumivelmente porque a pulseira havia parado de transmitir. Prudence ergueu os olhos quando Leander entrou. Não se levantou, não sorriu. Avaliou como sempre avaliava, catalogando a expressão dele, a postura, a temperatura do ambiente. Bom dia, Sr. Bess. Notei uma anomalia com um dos dispositivos de monitoramento. Sente-se, Prudence. Prudence já estava sentada, mas a instrução enquadrou a dinâmica de maneira tão completa que ela se endireitou como se a cadeira tivesse mudado de forma embaixo dela. Leander fechou a porta. Não trancou. Não precisava. Esta manhã, tirei a pulseira da Isolda, disse ele. Cortei ela. A expressão de Prudence não mudou. Ela era muito boa nisso. Em manter a máscara do profissionalismo, mesmo quando a estrutura embaixo estava desmoronando. Mas as mãos dela, descansadas sobre a mesa, pressionaram levemente contra a superfície. Entendo, disse ela. Posso perguntar por quê? Porque você estava dando choques elétricos nela. O dispositivo fornece feedback áptico para. Você estava dando choques elétricos nela, Prudence. 31 vezes no último mês. Principalmente à noite, enquanto ela tentava dormir. Os parâmetros do modo noturno foram configurados dentro dos limites recomendados pelo fabricante. Você aumentou a sensibilidade durante as horas de sono para que o descanso normal ativasse uma resposta de punição. Transformou o sono de um ser humano numa violação. Prudence abriu a boca, fechou, abriu de novo. Sr. Bess, entendo sua preocupação, mas garanto que o sistema foi projetado para otimizar a produtividade. A documentação estabelece claramente. Prudence. A voz de Leander não havia subido. Não havia ficado cortante. Se algo havia baixado, ficado mais tranquila, o que era pior. Não me interessa a documentação. Me interessa o fato de que uma mulher nesta casa foi torturada por 4 meses, e você registrou isso como dados de desempenho. Torturada é uma palavra muito. Você dava choques nela quando parava de se mover. Dava choques nela quando tentava descansar. Descontava o salário dela toda vez que o sistema registrava o que você chamava de falha. Roubou mais de $3.000 do salário dela.
e a manteve obediente, dizendo falsamente que o status migratório dela estava em risco. O rosto de Prudence passou por uma série de ajustes rápidos. Surpresa, cálculo e indignação, e então finalmente a expressão em que se assentou. Retidão. Estava gerenciando uma funcionária difícil, disse ela. Os padrões nesta casa são extremamente altos, e algumas pessoas precisam de uma orientação mais estruturada do que outras. A agência colocou aqui entendendo. Não há nenhuma agência. Prudence parou. Revisamos seus registros, continuou Leander. A agência de colocação que você usou é uma empresa fantasma. Você mesma criou há 18 meses. Esteve recrutando funcionárias diretamente. Especificamente imigrantes. Especificamente mulheres. Especificamente pessoas que estão isoladas e são vulneráveis. E as colocando em posições onde você controla a moradia delas, o salário, os horários e a capacidade de ir embora. A cor abandonou o rosto de Prudence. Não de uma vez só. Foi saindo lentamente como a água de um recipiente rachado. Isolda não é a primeira, não é mesmo? Silêncio. Antes de Isolda havia uma mulher chamada Ilorete Solano. Durou 2 meses antes de pedir demissão, ou antes de você tornar as condições tão insuportáveis que ela acreditou que demitir era a única opção. Antes de Loretes estava no Atalapo. Durou 6 semanas. Antes de Noa havia Maria. Essas mulheres não rendiam o suficiente, disse Prudence, e a voz dela havia mudado. O verniz profissional estava rachando. Embaixo dele havia algo mais frio, algo que havia ficado escondido por muito tempo. Não conseguiam lidar com as expectativas. Isso não é culpa minha. Você as selecionou porque não conseguiam se defender. Buscou pessoas que não tinham redes de apoio, que não tinham contatos locais, que não entendiam seus próprios direitos legais. Usou o isolamento e o medo delas como armas. E fez isso não porque seja um monstro, Prudence. Fez porque podia. Prudence o encarou. Algo mudou nos olhos dela. Não arrependimento, não culpa, mas a consciência repentina e nauseante de alguém que operou atrás de uma cortina durante anos e acabou de perceber que a cortina desapareceu. O que vai fazer? Perguntou ela. Leander a olhou por um longo tempo. Você vai abandonar esta propriedade hoje, disse ele. Não vai levar nada que não seja seu. Não vai entrar em contato com a Isolda. Não vai entrar em contato com nenhuma ex-funcionária. Não vai entrar em contato com nenhuma agência real ou fictícia. E se não fizer isso, vou entregar toda a documentação que reúne os registros do dispositivo, os registros de pagamentos, os arquivos da empresa fantasma, os depoimentos, ao Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, à Procuradoria-Geral do Estado e à Equipe Especial de Tráfico Humano do FBI.
A palavra tráfico atingiu a sala como uma pedra lançada. Isso não é. Começou Prudence. Trabalho forçado, roubo de salário, controle coercitivo por meio de fraude e intimidação, exploração dos medos migratórios de uma pessoa para benefício econômico. Leander recitou os termos com calma, como se lesse de uma lista. Fui aconselhado de que esses encargos se qualificariam sob os estatutos federais de tráfico humano. Pode querer verificar com seu próprio advogado. Prudence se levantou. As mãos dela tremiam. Um detalhe que Leander registrou com algo que não era satisfação, mas que não estava longe disso. Não pode fazer isso, disse ela. Estou aqui há 6 anos. 6 anos mantendo esta casa funcionando. O Senhor não sabe o que é necessário para. Sei exatamente o que é necessário. E sei o que a senhora tomou das pessoas que faziam o trabalho de verdade. Prudence deu um passo em direção a ele. Não ameaçador. Desesperado. O desespero de alguém que teve o controle por tanto tempo que perdê-lo parece uma lesão física. Construí algo aqui, disse ela. Esta casa era um caos antes de eu chegar. O pessoal era preguiçoso, não confiável e indisciplinado. Criou um sistema que machucava pessoas. Prudence. Isso é tudo que criou. Isso não é justo. Justo, disse Leander, como se estivesse testando a palavra e a encontrasse amarga. Vamos falar sobre justo. Foi justo quando a Isolda ficava acordada às 3 da manhã, apavorada de fechar os olhos porque o dispositivo a chocava por dormir fundo demais. Foi justo quando ela comia de pé na lavanderia porque seu sistema a punia por sentar. Foi justo quando esfregava pomada nas queimaduras elétricas à meia-noite num banheiro do tamanho de um armário, porque não podia usar o armário de primeiros socorros do andar de cima sem que a senhora soubesse. Cada pergunta pousou como uma pancada. Não barulhenta, não violenta. Precisa. A boca de Prudência abriu e fechou. A retidão estava se fraturando. Por baixo dela emergia algo mais. Não culpa, não de todo, mas o reconhecimento frio de alguém que está vendo suas próprias ações refletidas num espelho do qual não consegue tirar os olhos. Ela poderia ter me dito algo, sussurrou Prudence. Poderia ter vindo falar com o Senhor. Não podia. Esse é o ponto. A senhora se certificou de que não pudesse. Tomou cada saída e a bloqueou. Isso não é gestão, Prudence. Isso é uma gaiola. A sala ficou em silêncio. Tem 2 opções, disse Leander. Vai embora hoje em silêncio com suas pertences e nada mais. Ou entrego tudo que tenho aos investigadores federais e a senhora vai embora de uma maneira muito diferente. Fez uma pausa. Deixou o peso pousar. Uma última coisa.
Os $3.000 que roubou da Isolda serão devolvidos à conta dela antes que o dia termine. Da conta da senhora. Caís vai lhe fornecer os detalhes da transferência. Caminhou em direção à porta. Tem 2 horas. E foi embora. Prudence Sarsford abandonou a mansão Bays às 10h23 da manhã. Saiu pela porta principal carregando uma única bolsa, do mesmo tipo de bolsa com que Isolda havia chegado, embora a de Prudence contivesse artigos consideravelmente mais caros. Caís estava ao lado da porta, sem bloquear, sem ameaçar, simplesmente presente. Testemunha. Muro. Prudence não olhou para trás. Um carro a esperava no fim da alameda. Um sedã preto com vidros fumês e um motorista que a levaria a um hotel no centro da cidade onde havia sido reservado um quarto por uma noite. Depois disso, estava só. O sistema foi desmantelado no mesmo dia. Caís supervisionou pessoalmente o processo. A conta do Drake Creek foi excluída. Os dados foram baixados primeiro. Caís guardava cópias de tudo sempre. Mas o painel de controle ao vivo, os protocolos de monitoramento, os ajustes do modo noturno, os registros de conformidade, tudo foi apagado. A própria pulseira, o pequeno dispositivo cinza que havia controlado o corpo de uma mulher por 4 meses, foi colocada numa sacola plástica transparente e guardada sob chave no cofre da mansão. Evidência, caso algum dia fosse necessário. O pessoal doméstico foi convocado à cozinha principal ao meio-dia. Eram 5, incluindo Isolda. Leander se dirigiu a eles pessoalmente, o que era incomum. Normalmente deixava os assuntos da casa para a governanta por razões óbvias. Disse que Prudence havia sido demitida. Disse que o sistema de monitoramento havia sido desativado. Disse que os horários seriam reestruturados, que os salários seriam revistos e que qualquer um que tivesse passado por algo inapropriado era bem-vindo a falar com ele diretamente, sem medo de consequências. Disse isso em inglês e depois repetiu em espanhol, porque falava os 2 idiomas com fluência. Um fato que surpreendeu alguns do pessoal, embora não devesse. A avó dele era mexicana. O idioma era parte dele tanto quanto o silêncio. Leander não explicou o que Prudence havia feito. Não era a história dele para contar, mas o pessoal entendeu. Tinham olhos, tinham ouvidos, e haviam notado coisas sobre Isolda que tinham arquivado sob. Não é problema meu, porque numa casa daquele tipo, cuidar do próprio quintal era uma habilidade de sobrevivência. Leander os agradeceu. Voltaram ao trabalho. Mas o ar na casa estava diferente. Mais leve de alguma forma. Como se um sistema de pressão que ninguém havia registrado conscientemente tivesse finalmente quebrado. E Isolda não estava na reunião. Leander lhe havia dito que descansasse.
E pela primeira vez em meses ela havia feito isso. Dormiu até as 2 da tarde. Sono de verdade, sono profundo. O tipo de sono que chega quando o corpo finalmente acredita que não será punido por se render. Quando acordou, a pulseira havia desaparecido. Não só do pulso, do quarto, da casa, do mundo que ela conseguia ver. Isolda ficou deitada na cama por muito tempo. Não porque estivesse cansada. Porque podia. Quando o dinheiro foi devolvido, $3.250 apareceram na conta de Isolda às 4 da tarde, transferidos dos fundos pessoais de Prudence conforme instruído. Caís confirmou a transação e imprimiu um recibo que entregou a Isolda num envelope sem identificação. Isolda abriu, olhou o valor e sentou. Sentou numa cadeira sem se mover, sem se arrastar, sem olhar para o pulso para ver se algo estava prestes a machucá-la. Simplesmente sentou e a cadeira a sustentou, e o cômodo estava tranquilo e nada vibrava e nada dava choque e nada aconteceu, exceto o retorno lento e impossível de uma sensação que ela quase havia esquecido. Segurança. Não o tipo que se promete. O tipo que se sente nos ossos, na respiração, na quietude estranha e desorientadora de um corpo ao qual finalmente dizem: você pode parar agora. A recuperação não é uma linha reta. Nem sequer é uma linha. Parece mais com um clima imprevisível, camadas sobre camadas, cheia de falsos começos e tempestades repentinas e momentos de clareza tão agudos que doem. Durante a primeira semana, o corpo de Isolda não confiava nas novas regras. Continuava acordando às 5. Continuava se movendo pela casa com uma velocidade rápida demais para alguém que já não era monitorada. Continuava estremecendo diante do pulso desnudo quando mudava de posição, como se o fantasma da pulseira ainda estivesse lá, zumbindo, exigindo. Se pegava no meio de um passo, no meio de uma tarefa, no meio de uma respiração, e se forçava a ir mais devagar. Parecia não natural. Perigoso. Como caminhar numa corda bamba sem rede, exceto que a rede havia sido a própria coisa tentando matá-la. Continuou comendo de pé. Não porque tivesse que fazer isso, mas porque o corpo havia esquecido como comer sentada. A cadeira parecia estranha, quieta demais, passiva demais, parecida demais com o tipo de descanso que costumava ser punido. Precisou se retreinar da maneira como uma pessoa retreina uma mão após uma fratura. Devagar, deliberadamente, com a paciência de alguém que entende que curar não é o mesmo que esquecer. Leander notou. Claro que notou. Notava tudo. Mas não pressionou, não rondou. Não tentou consertá-la com palavras ou gestos ou o tipo de atenção bem-intencionada que pode, para alguém que foi controlado, parecer um tipo diferente de vigilância. Deu espaço a Isolda. Espaço de verdade.
do tipo que não é só distância, mas permissão. Disse que ela podia tirar todos os dias de folga que precisasse. E Isolda tirou um. Depois voltou ao trabalho porque o trabalho era a única coisa que sempre havia sido dela. A única coisa que existia antes de Prudence, antes da pulseira, antes do medo. Não queria perdê-lo. Queria recuperá-lo. Mas o trabalho era diferente agora. Isolda se movia no próprio ritmo. Fazia pausas de verdade sentada, bebendo água, olhando pelas janelas para os jardins sem o terror de ser medida por isso. Comia na cozinha com os outros funcionários, devagar no início, depois com mais facilidade, o corpo gradualmente aceitando que a cadeira era segura, que a quietude era permitida, que a ausência de dor não era uma armadilha. Ligou para a filha de um celular novo que havia aparecido na mesinha de cabeceira numa manhã. Era pré-pago com minutos internacionais ilimitados, sem bilhete em anexo, e Isolda não precisava de nenhum. A primeira ligação durou 45 minutos. Ela chorou durante a maior parte. A filha falou da escola, de um menino que puxava o cabelo dela, de um cachorro que os vizinhos tinham adotado, de um desenho que havia feito de uma casa com um jardim grande e uma mulher alta parada nele. Sou eu, mãe. E Isolda riu. O som a surpreendeu, como se tivesse esquecido que era algo que o corpo podia produzir. Começou a ligar todos os dias. Não porque precisasse, mas porque podia. Porque ninguém a estava cronometrando. Porque ninguém estava registrando os minutos. Porque o telefone era dela e o tempo era dela, e a voz do outro lado da linha era o único som no mundo que nunca havia sido usado como arma. A mãe de Isolda perguntou uma vez se estava tudo bem, e Isolda disse que sim. Desta vez não era mentira. Começou a notar coisas que havia parado de ver. A maneira como a luz do sol se movia pelo chão da cozinha de manhã. O cheiro dos jardins depois da chuva. A textura da roupa de cama que dobrava, não como uma tarefa a completar antes que o próximo bloco ficasse vermelho, mas como uma sensação física. Algodão. Fresco. Suave. Notou que os outros funcionários conversavam entre si e riam, reclamavam do trânsito e do clima e dos programas de televisão. Coisas ordinárias. A moeda das vidas ordinárias. E Isolda havia morado na mesma casa que essas pessoas durante meses e nunca havia participado de uma única conversa casual, porque o casual exigia quietude e a quietude não era permitida. Agora era. E era assustador e maravilhoso e estranho. Uma tarde, o cozinheiro, um homem corpulento chamado Tório, que estava havia 3 anos na mansão e que fazia empadas às quintas-feiras porque sentia saudade da avó, colocou um prato diante de Isolda enquanto ela estava sentada à mesa da cozinha. Come, disse Tório. Não estou. Come.
E Isolda comeu. A empada era perfeita. Crocante, quente, recheada com algo saboroso e familiar que tinha gosto de memória que não conseguia localizar direito. Receita da minha avó, disse Tório. É maravilhosa. Eu sei. E Isolda riu de novo. Desta vez o som veio com mais facilidade. Dormiu não perfeitamente. Havia noites em que acordava ofegando, procurando o pulso, esperando o zumbido, o choque, a punição pelo crime de estar inconsciente. Mas essas noites foram ficando menos frequentes. Os intervalos entre elas foram se alongando. O sono foi ficando mais profundo. O pulso sarou. O vermelho foi desaparecendo e as pequenas queimaduras onde as faixas condutoras haviam pressionado a pele foram clareando e apagando, tornando-se marcas que podiam ser cobertas com um relógio ou uma pulseira, ou deixadas à mostra porque eram dela e ela decidia. 3 semanas depois de a pulseira ser tirada, Isolda encontrou Leander no jardim. Ele estava sentado num banco de pedra perto do muro leste, lendo um livro grosso em italiano sem título na capa. O sol estava baixo e morno, e os jardins estavam tranquilos da maneira como as propriedades caras estão tranquilas. Cuidadosamente, deliberadamente, custosamente. Isolda parou a poucos passos, insegura do protocolo. Leander ergueu os olhos. Senta, disse ele. Era um convite, não uma instrução. E Isolda conseguia sentir a diferença. Agora, ela se sentou. Ficaram em silêncio por um momento. O jardim cheirava a grama cortada e alecrim. Um pássaro fazia algo complicado na cerca viva. Queria dizer obrigada, disse Isolda por fim. Não precisa. Sei. Mas quero. Leander fechou o livro e a olhou. A expressão dele não era exatamente calorosa. Leander Bayes não era um homem caloroso no sentido em que essa palavra é normalmente usada. Mas havia algo no rosto dele que Isolda havia chegado a reconhecer. Uma firmeza, uma solidez, a qualidade de uma pessoa que decidiu algo e não será movida disso. Posso lhe perguntar algo? Disse Isolda. Sim. Porque o senhor notou. Leander ficou em silêncio por um momento. O pássaro na cerca viva terminou seu assunto complicado e voou para longe. Porque sei como parece, disse ele por fim, quando alguém tem medo demais de ficar quieto. E Isolda não perguntou o que ele queria dizer com isso. Não precisava. Alguns entendimentos não requerem explicação. Existem no idioma compartilhado das pessoas que sabem o que é viver dentro das regras de outro. Posso lhe dizer algo? Disse Isolda. Claro. O pior não eram os choques. O pior era que comecei a acreditar que os merecia. Que era lenta, que era preguiçosa, que a pulseira tinha razão e eu estava errada. E que a única maneira de ser boa o suficiente era nunca parar. Isolda olhou para o pulso.
As marcas haviam desaparecido até se tornarem linhas finas e pálidas, quase invisíveis, a menos que soubesse onde olhar. Ela transformou meu corpo no meu inimigo, disse Isolda. Me fez ter medo da minha própria quietude. Como se o meu corpo fosse o problema e a única maneira de estar segura fosse continuar me punindo. Leander não respondeu de imediato. Quando fez, a voz estava mais baixa do que nunca. É isso que o controle faz, disse ele. Não só te tira as opções, te faz esquecer que algum dia as teve. Ficaram no jardim por mais 20 minutos. E Isolda não disse mais nada. Não precisava. Estava sentada no jardim com o pulso desnudo descansando sobre o joelho. E nada vibrava. E nada dava choque. E o único som era o vento entre as árvores e o murmúrio distante de uma casa que finalmente em silêncio estava segura. Meses depois, Leander receberia uma carta do Departamento de Trabalho confirmando que havia sido aberta uma investigação sobre as atividades de Prudence Sarsford. A carta era formal, burocrática e impazível. O tipo de documento que reduz o sofrimento de uma mulher a números de processo e referências de estatutos. Cais havia fornecido tudo. Os registros do dispositivo, os registros de pagamentos, os documentos da empresa fantasma, o depoimento de 3 ex-funcionárias que haviam sido encontradas, contatadas e amparadas nos próprios idiomas por pessoas que entendiam o medo delas que falar não as destruiria. Prudence enfrentaria acusações. Não do tipo dramático, não a caminhada cinematográfica com algemas, não as manchetes. Do tipo silencioso. Do tipo que avança lentamente por um sistema que, com todos os seus defeitos, é ocasionalmente capaz de reconhecer que o que aconteceu naquela casa não era gestão, não era disciplina. Não era otimização de desempenho. Era uma mulher só sendo punida por ficar quieta, um homem que percebeu, e uma pulseira que finalmente permanentemente caiu. E Isolda ficou na mansão. Não porque não tivesse para onde ir. Leander havia deixado claro que ela podia partir quando quisesse, que a ajudaria a se realocar, que a ajudaria a encontrar moradia, que a ajudaria com o que precisasse. Ofereceu isso diretamente, sem condições, sem o tipo de generosidade que espera recibo. Isolda ficou porque a casa havia se transformado em algo diferente. Não apenas um local de trabalho, não uma gaiola. Um lugar onde podia ficar quieta. Onde podia sentar numa cadeira e comer uma refeição e olhar por uma janela e sentir o luxo absoluto e radical de não ser observada. Trouxe a filha para uma visita no outono. Uma menina pequena de cabelos escuros e olhos brilhantes que correu pelos jardins como se eles tivessem sido construídos especificamente para correr. Que riu da fonte, perseguiu um gato e adormeceu nos braços da mãe no banco perto do muro leste.
E Isolda segurou a filha e não se moveu. Ficou sentada no jardim sob o sol do fim da tarde, com o peso quente da pequena contra o peito e o pulso desnudo descansando sobre o braço do banco. E ficou quieta. Não por exaustão. Não por medo. Não pela impotência aprendida de um corpo condicionado a associar o descanso com punição. Ficou quieta porque escolheu. Porque o corpo dela, afinal, havia aprendido finalmente a lição mais difícil de todas. Que a quietude não é um crime. Que o descanso não é uma fraqueza. Que a ausência de dor não é uma armadilha. Que ela tinha permissão, autorização, o direito de simplesmente existir no espaço sem ter que ganhá-lo. O sol se deslocou pelo jardim. As sombras se alongaram. A casa se erguia quieta e sólida atrás delas. E em algum lugar, num cofre fechado com chave, num quarto onde ninguém entrava, uma pequena pulseira cinza jazia em silêncio. Apagada. Desconectada. Terminada. Apenas uma coisa. Apenas um pedaço de plástico e metal que em certo momento havia tido mais poder do que uma arma. Agora não era nada. E a mulher que havia tentado quebrar estava sentada num jardim segurando a filha, respirando, simplesmente respirando. E isso era suficiente.